Reiniciando novamente a live. Parece que fiquei sem áudio aqui. O Instagram tá tentando me derrubar. Só porque eu falei da manifestação em Brasília. O Alexandre de Moraes já quer me derrubar aqui. Veja aí como é que tá meu áudio agora. Alô, som. Como é que tá o meu áudio? Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, amor? Ah, beleza. Caiu depois da ligação, eu acho. Show de bola. Eu tava falando o seguinte. No versículo 2 do capítulo 12 fala que o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades o Senhor condena. Existem 3 formas de você lidar com isso. Existe o não merecimento, o merecimento e o favor imerecido. O não merecimento é uma crença negativa que muitas pessoas carregam. Inclusive eu já carreguei esse tipo de crença, de me achar não merecedor de algo legítimo, algo que eu mesmo lutei para conquistar. O merecimento é quando alguém planta, necessariamente ele vai colher. Isso é o merecimento. E o merecimento ele exige esforço para ser alcançado. Agora o favor imerecido é a graça. E aqui o versículo 2 fala que o homem bom obtém o favor do Senhor. O favor do Senhor, eu já fiz analogia várias vezes aqui, é como se fosse você nadar em direção ao seu propósito, seguindo a correnteza. Quando você entra no rumo do seu propósito, no favor de Deus, você gasta menos energia, você não exige tanto esforço seu, você consegue alcançar coisas que você, com suas próprias mãos, você jamais conseguiria chegar lá naquele tempo. Isso é entrar no favor de Deus, é você acelerar o seu resultado, você acelerar o cumprimento do seu propósito. Hoje, a gente se encontra numa situação que eu não conseguiria, nem eu nem a Larissa, chegar se não fosse pelo favor de Deus. A gente está numa situação, numa condição que é a própria mão do Senhor nos direcionando, nos moldando, nos levando. E isso é muito bom. Às vezes você quer fazer as coisas só à base da sua própria força. Deixa eu te falar, existe um favor, existe uma graça, que se você se submete a ela, você vai alcançar muito mais rápido. É como um vento que leva o avião, um vento de popa, que leva o avião muito mais rápido. Aumenta em até 50% a sua velocidade. Versículo 3. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade. E não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Você que é casado e você que tem uma mulher que tem um comportamento vergonhoso e você está sofrendo por isso, deixa eu te falar. Se você errou no recrutamento, agora você tem que investir mais no treinamento. A mulher, o seu cônjuge, é a única pessoa que você tem que ser vinculado, você tem que ser apegado. Tem que desapegar de tudo. Você pode se desapegar de casa, de carro, de moto, de trabalho, até mesmo de filho. Agora, uma coisa que eu recomendo que você não se desapegue da sua mulher é do seu cônjuge. Se você errou no recrutamento, agora é hora de investir. E como é que você investe no seu casamento? Investindo em você mesmo. Ninguém muda ninguém. Não é você que vai mudar o seu cônjuge. Você muda, você se transforma. A sua transformação, ela vai ser reverberada, vai ser refletida no seu cônjuge. Você, homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua própria vida. Você tem que morrer por essa mulher. Você, mulher, sirva, ame seu marido como uma mulher que edifica a sua casa. A mulher exemplar é a coroa do seu marido. Cara, isso aqui é violento. Se você tem uma mulher exemplar, eu tenho uma mulher exemplar. Ela é minha coroa, ela é a joia mais rara, a joia mais valiosa da minha vida. Ela é a minha coroa. Versículo 5. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Vamos repetir esse versículo 6 aqui. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Aqui está o grande problema. Quando que os justos falam? Quando você tem falado?
Por quanto tempo você vai continuar calado? As pessoas estão caindo em emboscadas mortais dos perversos, dos ímpios, dos corruptos, porque os bons, os justos, têm se calado. Os justos têm se calado. A minha pergunta e o meu convite hoje para você é: até quando você vai permanecer calado? Até quando você vai permanecer com essa boca fechada e não falar aquilo que precisa ser dito? Boca fechada mata. Pessoas estão morrendo porque você não tem se levantado, você não tem se posicionado e você não tem falado a verdade. E aí o engano tem tomado conta dos corações das pessoas. Ideologia de gênero tem tomado as escolas. A desvirtualização do que é real, a relativização de gênero, a relativização da verdade tem dominado porque você se calou por muito tempo. Eu me calei por muito tempo. É hora de se levantar, de falar a verdade, custe o que custar. A gente está vendo o que está acontecendo. Brasília está um caos. As pessoas não aguentam mais. Por quê? Porque quando um corrupto toma o poder, o povo entra em desespero, em tristeza. Mas quando o justo se levanta, aí há livramento. Versículo 6 fala: as palavras dos ímpios são emboscadas mortais. As pessoas estão morrendo por causa dos ímpios. Mas quando os justos falam, há livramento. Até quando você vai ficar calado? Até quando? Já pensou se Cristo não abrisse a sua boca, não repreendesse, não vivesse a verdade? O que seria da humanidade? Eu convido você a abrir sua boca. Eu convido você a não ser omisso novamente. Eu não estou dizendo para você quebrar tudo, sair rasgando, não. Você precisa se posicionar. Você precisa parar de brincadeirinha. A gente vive em tempos sombrios, em tempos tenebrosos, realmente. E se você continuar calado, as trevas continuarão reinando. Isso aqui tem muito a ver com ter filhos. As pessoas hoje não têm filhos porque pensam: o mundo está muito mal. O que meu filho vai ser nesse mundo? Ideologia de gênero, negócio que tá todo... Meu filho vai entrar nessa terra para viver uma vida de desgraça. Exatamente porque pessoas boas não colocam filhos bons na terra, que os maus reinam. Simples assim. Simples assim. E aí, Gui? Depende. Não é crime sair quebrando tudo, não. Quando Cristo viu lá no templo todo mundo vendendo, negociando na casa de Deus, ele se irou e saiu quebrando tudo. O que é crime para os homens pode não ser crime para Deus. E aí? Qual a lei que você segue? A de Deus ou a dos homens? Os ímpios são derrubados. Quebrar tudo não significa ter um sentido figurado, tá? Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa do justo permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem um coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Versículo 10. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento. Quem é prudente, quem cuida do que é seu, quem é mordomo. Mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Versículo 14. Do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve os conselhos. Versículo 16. O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Olha que interessante. O insensato, aquele que não tem bom senso, revela de imediato o seu aborrecimento. Então, se acontece alguma coisa, alguma pessoa o aborrece, ele imediatamente revela esse aborrecimento. O que é uma pessoa insensata? É exatamente isso, uma pessoa que ela reage
às circunstâncias. Existe a pessoa reativa, existe a pessoa ativa e existe a pessoa proativa. A gente já falou isso aqui. A reativa é exatamente essa que age instintivamente. É aquela que reage por impulso. O insensato, aquela pessoa que não tem um bom senso, ela reage de forma imediata àquele aborrecimento. Mas o homem prudente ignora o insulto. Cara, isso aqui é uma coisa que eu aplico na minha vida e me traz tanta paz, me livra de tanto problema. Quando alguém me aborrece ou quando existe algum contexto que me levaria ao aborrecimento, eu simplesmente ignoro. Por quê? Porque a pessoa que quer te aborrecer, ela está falando muito mais do que ela é do que de você mesmo. Por exemplo, se alguém te xinga no trânsito, ela está falando muito mais do que está na vida dela, aquele aborrecimento, aquele conflito, do que realmente o que você é. Se um professor te chamar de burro na escola, você não deve levar isso para você, porque na verdade ele está falando de um déficit dele mesmo do que propriamente seu. Quando Cristo, pega essa chave aqui é violenta. Quando Cristo foi crucificado, ele apanhou, ele foi agredido fisicamente, moralmente, ele foi cuspido, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Ele foi crucificado e lá na cruz, uma coisa que ele fala chama muita atenção. Ele fala: Pai, perdoai-los, porque eles não sabem o que fazem. Aí você para pensar. Cristo estava sendo agredido, apanhou, foi chicoteado, foi crucificado. Ele tinha tudo para se sentir ofendido. E o que aconteceu? Ele pediu para Deus perdoar aquele povo. Ele sabia, na verdade, que aquele povo estava ofendendo era o próprio Criador, porque ele estava ali cumprindo um propósito que Deus tinha estabelecido para ele, que era a remissão dos pecados da terra. Jesus, naquela ocasião, ele não se sentiu ofendido. Ele podia muito bem ter se sentido ofendido, pedir perdão, perdoar daquele povo. Mas não, ele pediu para o Pai perdoar aquele soldado, aquele povo. Da mesma forma, você não precisa se sentir ofendido. O homem prudente ignora o insulto. Se você for insultado, ignore o insulto. A pessoa está falando muito mais dela do que de você. Cristo, ele não perdoou porque ele estava cumprindo um propósito. Ele não se sentiu ofendido naquilo. Tá aí o grande segredo. Você não precisa perdoar as pessoas. Você precisa não se sentir ofendido com o que elas falam. Se você não se sentir ofendido, o que você vai perdoar? Não tem nada a ser perdoado. A não ser que a pessoa sinta culpa ou responsabilidade e peça perdão para você. Mas caso contrário, se você não se sente ofendido, você vai perdoar o quê? Foi isso que aconteceu na vida de Jesus Cristo quando estava sendo crucificado. Ele pediu perdão porque ele sabia que eles estavam ofendendo ao próprio Criador. Ele não falou: eu perdoo esse povo. Ele falou: perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Cristo não se sentiu ofendido. Por que ele não se sentiu ofendido? Porque ele estava cumprindo o que ele foi chamado. Se você está no rumo, no seu propósito, você tem cumprido aquilo que ele tem te chamado, as pessoas vão se levantar, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão te apedrejar. E a questão é: você prefere ser apedrejado ou levar uma machadada? A árvore que produz frutos vai levar pedrada. As pessoas vão querer comer do seu fruto. Agora, a árvore que não produz fruto, o lenhador vem e corta a árvore. Ele corta. Porque aquela árvore não está cumprindo o propósito dela. A árvore não está produzindo os frutos que ela nasceu para produzir. E aí perdeu o propósito de existir. A pergunta que eu tenho para você é: você está disposto a levar a pedrada ou a machadada? Pedrada ou machadada? Se você está cumprindo o seu propósito, é inevitável você ser criticado, você ser insultado, você ser apedrejado. A questão é: você vai ser ofendido com isso? Você vai se ofender com isso? Você está cumprindo aquilo que ele te chamou. Essas lives aqui
ou todas as vezes que eu apareci na internet. Por que que eu apareci? Porque eu entendi como chamar de Deus. Eu me levantei, eu me posicionei e eu me expus. As pessoas vão se levantar, vão te criticar. No trabalho já me chamaram de blogueiro. Em vários lugares já me chamaram de coach, não sei o que. Isso sempre vai acontecer, isso é normal. Todo aquele que se levanta, se posiciona, vai ser criticado. Jesus foi criticado, foi apedrejado, foi crucificado, mas cumpriu aquilo que ele chamou. A questão é, você vai agradar a Deus ou agradar o seu chamado? Agradar aquele que te chamou? Me responde essa, ou então fica aí refletindo. Versículo 17. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. A testemunha fiel é exatamente a testemunha do futuro. E a testemunha falsa é a testemunha do passado. A testemunha do passado ela vai contar mentiras a seu respeito. E a testemunha do futuro já sabe quem você é e já sabe o que você vai produzir lá na frente. Seja rodeado de testemunhas do futuro. Que loucura é essa? Que viagem é essa? Quando você se propõe a se levantar, a se posicionar e a cumprir o chamado de Deus na sua vida, existem pessoas que vão te patrocinar positivamente, mas, em regra, a grande maioria vai se levantar para te deixar para baixo. São as testemunhas falsas, né? São aqueles que vão contar mentiras a seu respeito. Isso é normal, ainda mais quando as pessoas mais próximas a você, vai acontecer isso. Quando Jesus ele se levantou e assumiu seu ministério aos 30 anos, chegaram para ele e falaram: acaso pode sair coisa boa de Jerusalém? Então, na própria cidade, no próprio contexto em que ele nasceu, cresceu, ele não pôde realizar muitos milagres ali. Por quê? Porque as pessoas o conheciam desde pequeno. Por isso é importante você entender que as pessoas mais próximas a você serão as primeiras a te criticar. São as testemunhas do passado. Agora existem as testemunhas do futuro, que são as testemunhas fiéis. São aqueles que vão te patrocinar. Porque já sabe que lá na frente você vai alcançar aquilo que Deus chamou. E você vai levar outras pessoas com você. Quando você se posiciona, você começa a fazer aquilo que Deus te colocou, sem preocupação, sem medo de querer não agradar os outros. As pessoas que antes andavam com você, elas começam a não querer mais andar com você. Isso é normal que aconteça. Isso é normal que aconteça. Porque as pessoas, elas te querem ver bem, mas não querem ver você melhor do que elas. Não querem ver você saindo daquele conforto que antes estavam juntos, entendeu? Isso é normal. Isso é normal de acontecer. A questão é, você vai se preocupar com essas pessoas ou você prefere avançar e resgatar essas pessoas para andarem junto com você? A testemunha falsa comenta mentira. A testemunha fiel dá testemunho honesto. Versículo 18, para a gente prosseguir. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problema. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. Versículo 14. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. A diligência vai te conduzir à governança. E a preguiça, que é aquele mendigo que te segura todos os dias na cama, te abraça para você não levantar, essa preguiça vai te tornar escravo. Eu quero te dizer o seguinte: você nasceu para ser imagem e semelhança de Deus. Você nasceu para governar nos ares, na terra, no mar, sobre todas as coisas, sobre os animais. Só que você só vai governar a partir do momento que você entender e ativar a sua identidade. Ativando a sua identidade, você vai ter que romper com seus bloqueios emocionais e assim cumprir o seu propósito. Todo aquele que tem a identidade ativada clarifica o propósito, que é governança. Esse é o propósito número 1 do ser humano. É governar aqui na Terra.
Você nasceu para governar. Você não nasceu para ser escravo. Agora, a preguiça, que é um bloqueio, a procrastinação, a escassez, a necessidade de aprovação, que são vários bloqueios, eles te impedem de cumprir o propósito. Ou seja, de você ser um reinante. E aí você acaba se tornando escravo das suas próprias emoções, escravo de si mesmo. Entendeu? E sendo escravo de si mesmo, você acaba sendo escravo de outras pessoas. Pessoas que já romperam, pessoas que não são limitadas por bloqueios. Então, se você não romper com isso de uma vez por todas, você não vai realizar os seus sonhos, os sonhos de Deus para você aqui na Terra. Você vai viver realizando os sonhos de outras pessoas. Olha que pesado isso. Você, meu querido, minha querida, precisa assumir a sua identidade. Tudo começa na identidade, em quem você é. E são 5 fatores que influenciam a sua identidade. A gente pode falar isso em outra live. É o que Deus diz, é como você se vê, o que seu pai diz, o que a nação diz e o que os outros dizem. A questão é que todo mundo se preocupa com isso aqui, ó. O que os outros dizem quem você é a seu respeito. Ou professor, ou vizinho, ou amigos, ou a própria família. Você não se preocupa com o mais importante, que é o que Deus diz, o projeto, que está lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que governe ele sobre os animais da terra, sobre os animais que voam, sobre os animais dos mares. Governe ele sobre todas as coisas. Você e eu nascemos para isso. Fomos criados para isso. Essa é a nossa identidade criacionista. Existe a identidade redentora, que é a de Jesus, quando veio na terra, que resgatou a nossa identidade de filho e não mais de criatura. A gente pode falar isso em outra live, é um pouco mais profundo. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: as mãos diligentes, ou seja, as mãos de quem sabe quem é, as mãos de quem faz aquilo que foi chamado para fazer, ela governará. E o preguiçoso, que tem bloqueios emocionais, que vive na procrastinação, que não sabe para que existe, ela viverá escrava. Versículo 25. O coração ansioso deprime o homem. A ansiedade está diretamente ligada à depressão. O coração ansioso deprime o homem. Se você vive ansiosa, você acaba na depressão. Mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso de suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Versículo 28. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Esse aqui é o capítulo 12. Como hoje é dia 13 e ontem a gente não leu Provérbios 12, a gente já vai de imediato ler Provérbios 13. Mas antes, eu queria pedir para você apertar esse aviãozinho, eu também vou apertar aqui, ó, e enviar essa live para 5 pessoas. Pode ser só 5 pessoas que você acha que pode ser relevante de alguma forma. Envia aí para 5 pessoas. Por que, Diego? Por que você quer que eu faça isso? Porque mais pessoas precisam de ser despertadas. Mais pessoas precisam saber que elas não vivem aqui na Terra de modo aleatório, de modo automático. Existe um propósito, existe uma identidade que precisa ser ativada. Eu vivi muito tempo adormecido, mas Deus me despertou meu coração, despertou minha vida para um propósito muito maior, que é acelerar a volta do Rei. Eu não sei se vocês sabem, eu não estou falando de religião em momento nenhum até hoje. Estou falando de vida física, emocional e espiritual. E essas 3 esferas fazem parte do ser humano: corpo, alma e espírito. Se você não sabe, a analogia mais simples para você entender isso é a seguinte: o seu corpo, essa casca aqui, ela nada mais é do que o carro. Essa analogia é muito boa. A alma é o piloto do carro e o espírito é a direção, o propósito. Então, se você cuida apenas do seu corpo, você pode estar num carro em piloto desgovernado, carro desgovernado, sem piloto, sem rumo, sem direção. Você não chega em lugar nenhum. Se você cuida do seu corpo, você cuida da sua alma, você tem um piloto top no carro top. E aí você vai para onde você quiser, a velocidade top. O problema é que se você não desenvolver o seu espírito, a sua área espiritual, você vai pilotar para uma direção que muitas vezes não faz nenhum sentido. Então, para você desenvolver essas 3 esferas, comece pela vida espiritual. Desenvolva a direção, saiba o seu propósito, para onde você deve ir. Depois, trabalhe na sua alma, trabalhe no piloto desse carro. Eu vou pilotar para lá, porque lá é onde eu vou cumprir o meu propósito. Lá, na minha família, é onde eu nasci, cresci para trazer esses filhos para o reino.
Ah, eu vou fazer aquele projeto. Esse projeto tem muito a ver com o meu propósito. Então é para lá que eu vou pilotar o meu carro. E aí, por fim, você cuida do corpo. As pessoas, elas invertem essa ordem, né? Se preocupam muito com o corpo, com a vaidade, com a parte externa e esquece do interior. Eu não sei se você sabe, mas existe o corpo, a alma e o espírito. A alma, ela está dentro do corpo e o espírito está dentro da alma. É violento isso. A gente vai falar uma live, se você depois se interessou por esse assunto, a gente pode falar uma live só sobre identidade. Vamos lá, ler versículo 13. Você que compartilhou aí a live, você que mandou o aviãozinho, você que curtiu. Vamos seguir adiante. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Versículo 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Aqui está falando da pessoa que é fofoqueira, ou da pessoa que não controla a sua própria língua. Lá em Tiago fala, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. De tudo que você deve fazer primeiro é ouvir. E quando você fala demais, você acaba se arruinando. Esses dentes aqui, ó, são fraturas expostas, que é osso. Esse osso ele existe aqui exatamente para controlar a sua língua, que é o grupamento muscular mais pesado do seu corpo. Mais pesado que eu falo, conjunto maior de grupamentos musculares. É difícil controlar a própria língua, mas você consegue de acordo com a palavra. Quando você fala demais, você acaba se arruinando. E se você consegue controlar a sua língua, você consegue, ao mesmo tempo, controlar a alimentação e os seus impulsos sexuais, você tem disciplina para conseguir qualquer coisa. Quem consegue dominar a sua própria língua tem a capacidade de dominar o próprio corpo. Eu não sei se você sabe, mas o que contamina o seu corpo não é o alimento que entra, mas são as palavras que saem do seu interior. A língua ela tem o poder de trazer vida e trazer morte. A língua é comparada como o... Qual é aquele negócio que dá a direção do navio? Eu esqueci agora. Mas a língua é comparada a isso. E ela tem o poder de um pequeno órgão de mudar o rumo total do navio. A sua língua ela tem o poder de mudar o rumo absolutamente da sua vida. Aquilo que você fala, ela pode arruinar você, pode destruir outras pessoas ou pode construir e trazer vida para você. Muito cuidado, viu? Guarde a sua boca, guarde a sua língua. Quem faz isso, guarda o coração, guarda a vida. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Versículo 7. Alguns fingem que são ricos e não têm, nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Chegou a hora de você deixar de ser um fingido. A identidade está no ser. E o ser precede o fazer, que precede o ter. Se você quer ter alguma coisa na sua vida, e ela está diretamente relacionada com o seu propósito, você primeiro antes precisa ser. Ah, Diego, mas eu tenho dinheiro, eu tenho riquezas, mas você é rico. O que é ser rico? Ser rico nada mais é do que você entender que Deus, assim como você, são ricos. Eu não sei se você sabe, mas a Nova Jerusalém ela é banhada de ouro. O grande trono branco do Senhor, ele é um conjunto de riquezas, de pedras preciosas. Deus é um Deus rico. Salomão, o homem mais sábio, é o homem mais rico que viveu até hoje. Você precisa ser antes de ter. Por isso, quando me falam, Diego, você é rico? Eu respondo, sim, eu sou. Apesar de não ser ou não ter dinheiro o suficiente para me considerar rico, mas eu sou. Então, o ser já te leva a um patamar de poder alcançar outras coisas. Você precisa ser a pessoa antes de ter aquilo que você deseja. Entendeu? Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. O rico, de verdade, ele não sai exibindo as coisas dele.
Ele prefere ser visto como pobre e ter riqueza do que andar esbanjando tudo por aí. Ostentador. Ele prefere ser fingido do que ostentador. Ostentador é exatamente isso, os que tentam. Ostentador é os que tentam. Aquele que quer mostrar uma vida que não tem é o cara que tenta ser alguma coisa que ele não é. Isso é horrível. Isso é triste. A riqueza de um homem serve de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. A sua luz tem brilhado? Tem. Sim, está brilhando. Mas onde você tem colocado ela? Você tem colocado ela em lugares onde pessoas na escuridão possam ver e sair da escuridão? Você tem colocado sua luz onde pessoas sejam clarificadas na sua vida? Ou você tem escondido a sua luz? Acaso você não sabe que você é luz e sal dessa terra? Acaso você não sabe que você nasceu para tirar pessoas da escuridão? Acaso você não sabe que sua vida ela serve para servir outras pessoas? Até quando você vai viver nesse egoísmo? Até quando você vai viver só para você? O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com que toma um conselho. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Eu já caí em vários golpes de estelionato, querendo enriquecer rapidamente. Já tomei prejuízo financeiro, mas aprendi que é aos poucos. A construção da riqueza tem que ser plantada a semente, tem que esperar o crescimento para você usufruir da riqueza. É um processo, assim como a construção de hábitos, assim como o processo de relacionamento com o seu marido, assim como a construção de relacionamento com Deus. Você precisa aprender a viver o processo. Você precisa aprender a largar a recompensa imediata, querer que tudo seja para ontem e viver o processo. A felicidade está exatamente no processo. A felicidade decorre da sua identidade. A alegria são estados emocionais, que pode ser tanto de alegria ou de tristeza, mas é algo vinculado à emoção. A felicidade não. A felicidade está diretamente relacionada à sua identidade, ao processo de construção. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Diego, você falou uma vez que para a gente não gerar expectativa. Expectativa é diferente de esperança. Existem níveis diferentes aqui. Enquanto a expectativa está no nível almático, a esperança ela se dá no nível espiritual. Você precisa ter esperança daquilo que o Senhor tem para você. Das promessas que o Senhor tem para você, você precisa ter esperança. Então, a esperança da vida eterna, ela deve existir. Ela deve existir. Agora, a expectativa de que o seu amigo vai realizar aquilo que você está querendo, aí não. Aí essa expectativa você não deve ter, porque ela vai te frustrar e você vai ter um estado emocional alterado por causa de uma expectativa, por causa de uma esperança almática, vamos dizer assim, né? Uma coisa que você espera de uma pessoa aqui na Terra que supra uma necessidade sua. Não faz sentido. Não faz sentido você criar isso em outra pessoa. Faz sentido você ter esperança. Esperança em nível espiritual. Esperança de que aquilo vai acontecer, de que as promessas do Senhor irão se cumprir na sua vida. Por outro lado, eu acho que não faz muito sentido você ter expectativa. Você precisa simplesmente fazer aquilo acontecer. Ah, eu quero passar em concurso público. Então estuda, faz acontecer todo dia, viva o processo de aprendizado dia após dia. Colha, haja e colha o resultado disso. Ah, Diego, mas é muito difícil, eu fico ansioso. A ansiedade está diretamente relacionada à expectativa. A ansiedade está diretamente relacionada à preocupação, a você se preocupar lá com o futuro. E isso não faz bem para você. Isso não faz bem. Ah, Diego, mas eu não sou um robô. Eu sei, eu também não. Mas aprender a ter inteligência emocional, a lidar, a gerir as suas emoções, faz muito sentido se você quer ter sucesso em qualquer área da sua vida. Aprender a gerir ansiedade, gerir euforia, gerir alegria, tristeza, emoções, faz muito sentido se você quer ter sucesso na sua vida.
medo. Versículo 13. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado, digno de confiança, traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Você ama o conselho e a repreensão? Bom dia, Carmen. Tudo bom? Seja bem-vinda. Como é que você está? Você fala de onde mesmo? Estou lendo aqui Provérbios, capítulo 13, versículo 19. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Versículo 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. É o famoso ditado, né? Digas com quem tu andas, que eu direi quem você é. Você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Se você anda com sábios, será cada vez mais sábio. Se você é companheiro dos tolos, acabará mal. Tocantins, show de bola. E aí, como é que tá o processo do livro? Você já chegou lá a concluir? Foi legal, né? Eu gostei dessa experiência. Tá aguardando o feedback da editora. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Se você vive num ambiente, você vai pegar a frequência daquele ambiente, exatamente a ambiência. Eu já compartilhei aqui em outras lives que eu cresci na marginalidade, né? Eu cresci num ambiente onde existia tráfico de drogas, onde existia vários crimes, inclusive minha avó, ela foi presa e condenada por isso. A gente visitava minha avó no presídio, né? E esse era o meu ambiente. Esse era o ambiente em que eu cresci, era a frequência que eu carregava. Depois de crescido, eu vi várias pessoas, vários amigos meus que jogavam bola presos ou foram mortos por causa do ambiente. Se você anda nesse tipo de ambiente, você vai acabar tendo os mesmos comportamentos. Agora, se você muda o ambiente, se você muda a sua referência, é bem possível que você mude o seu comportamento, que você mude os seus resultados. Se você quer ter novos resultados, existe algo que troca o seu ambiente. Trocando o ambiente, você vai ter contato com outras pessoas. Essas novas pessoas terão novas ideias junto com você. Tendo novas ideias, você pode agir ou não. Tendo novas ações, você tem novos resultados. É muito simples. A Rocha, até dia 15, né? Dia 15. Tamo junto. Você está escrevendo sobre o quê? Negócios, mudança de mentalidade, finanças ou o outro lá? Salomão fala muito bem sobre isso, né? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Qual é o tipo de pessoa você tem convivido? Com os beberrões? Com os falastrões? Com os tolos? O companheiro dos tolos acabará mal. Versículo 21. Legal. Eu escrevi sobre negócio. Para quem não sabe o que a gente está falando, depois você pode ver essa live aí. A gente está escrevendo um livro. Ou seja, a gente mudou nosso ambiente. A gente alterou e teve contato com novas pessoas e a gente está agindo para ter novos resultados. É assim que você cresce na vida. E esse livro vai ser lançado, acho que em janeiro. É um livro que fala sobre negócios, sobre finanças, sobre mudança de mentalidade e sobre empreendedorismo. Você que quer ter novos resultados, você que quer atingir novos conhecimentos sobre essas 4 áreas, esse livro vai ser muito bom para você. São 30 coautores que estão escrevendo esse livro, juntamente com o Nésio Monteiro. Então é uma oportunidade aí que a gente vai abrir para vocês em breve. Versículo 21. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Versículo 23. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Versículo 24 e 25, para a gente finalizar. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Castigo não necessariamente está relacionado à agressão física, agressão moral. Castigo, muitas vezes, é você deixar teu filho de ter algo que ele goste
como forma de penalidade mesmo. Eu sou de uma linha, eu ainda não alterei essa minha forma de pensar, mas eu sou a favor das palmadas ainda, tá? Ah, Diego, mas isso aí contraria os direitos humanos, você tem outras formas de lidar? Tem outras formas, eu concordo. Mas se eu falei uma vez, se eu falei duas vezes, se eu falei três vezes, se eu penalizei ele com coisas que ele gosta, com ela, coisas que ela gosta, e mesmo assim não adiantou, agiu com falta de respeito, não demonstrou apreensão no momento tranquilo, eu sou a favor de dar umas palmadas de forma não emocional, mas de forma consciente, e elas sabem disso. Quando eu falo, a consequência disso, de forma simples, eu falo para minhas filhas. A consequência disso tem um castigo. E o castigo não está dando certo, e a consequência de não resolver com castigo é uma palmada. Elas entendem muito bem. E não é ameaça. Eu não altero meu estado emocional. Da mesma forma que eu estou falando aqui com vocês, eu falo com elas. Ó, filha, a consequência dessa desobediência é uma palmada, tá bom? Você sabe disso. E mesmo assim ela faz, eu simplesmente, vamos lá. Vamos pro quarto, eu pego, levo ela pro quarto e lá eu aplico a disciplina física mesmo. E tudo em paz. A questão da agressão que eu não concordo é aquela que o pai ou a mãe, eles alteram seu estado emocional, ficam com raiva, ira, ódio e agridem a criança de forma irracional. Essa eu não concordo de jeito nenhum. Agora, palmada consciente, racional, eu vejo com bons olhos. E quem não ama o seu filho, ele não vai disciplinar o filho, vai deixar ele viver, e esse filho vai ser causa de vergonha para ele lá na frente. Você precisa disciplinar os seus filhos. Eu tenho 3 filhos e minha esposa tá grávida agora do 4º. Tenho 2 meninas, tenho o Theo e agora a Helena. A gente descobriu semana passada que é outra menina que Deus vai nos mandar. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. E aqui a gente finaliza a leitura de Provérbios. Os ímpios, eles diferem dos filhos. Os ímpios são aqueles que praticam o mal, são os perversos. Eles viverão sempre famintos. Por mais que comam o alimento físico, o alimento espiritual nunca entrará em suas almas. E eles não serão saciados jamais. Por isso que a palavra fala, o justo, ele come até satisfazer. Então ele se alimenta fisicamente, ele se alimenta almaticamente, ele se alimenta espiritualmente. O alimento espiritual é o que traz a saciedade absoluta. Não é o alimento físico. O alimento físico traz saciedade para o seu corpo. Mas o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que é o verbo, o pão que veio à terra, cordeiro vivo, esse alimento é espiritual. Esse alimento é o que traz saciedade. E os ímpios, infelizmente, enquanto não deixarem de ser ímpios, enquanto não converterem os seus caminhos, eles viverão eternamente famintos. Obrigado, Carmen, pela participação. Deus abençoe o seu dia. Vamos seguir adiante. Novos ambientes, novas pessoas, novos negócios, novas ações e novos resultados. Vou treinar ali agora e tamo junto. Para quem não sabe, aqui nós estamos num movimento de ler Provérbios todos os dias até o final do ano. A gente está no capítulo 13 e a gente vai seguir até o capítulo 31 na virada do ano. Todos os dias às 5h38 da manhã. Que o Senhor te abençoe. Tenha um bom dia. Vamos para cima. Tchau, tchau. É nóis. Finalizando a transmissão.